Se eu resolver abrir uma loja num shopping ou numa rua, quando eu abro a porta, 5 minutos depois alguém entra. Na loja virtual acontece isso que você disse. Coloca a loja virtual e ninguém sabe que ela existe. Essa é a grande diferença. Tem inúmeras vantagens do comércio eletrônico em relação ao tradicional. Agora, uma diferença que precisa ser entendida pela empresa é exatamente isso. Por que a gente escolhe uma rua de movimento, escolhe uma capital, vai para uma cidade grande que tem muito fluxo de pessoas, ou escolhe um shopping que vai passar um monte de gente lá dentro? Porque eu abro as portas e as pessoas começam a entrar. Porque já estão passando naquela rua, elas trafegam dentro do shopping. Quando a gente monta uma loja virtual, pode ser a melhor loja virtual do mundo. Melhor solução, melhor produto, atendimento, eu posso ter tudo perfeito. Não vai acontecer nada se essa loja não for divulgada. Então, uma das coisas que a gente questiona, e vou mostrar alguns exemplos ali na frente, é que muitas vezes a empresa decide investir no comércio eletrônico, monta uma loja virtual e concentra 100% da sua verba, seu investimento, na construção da loja virtual. Depois coloca a loja virtual no ar e aí não vai acontecer nada. E, desculpa a franqueza, não vai acontecer nada nunca se a empresa não tiver uma mudança de postura, enxergar essa diferença e conhecer algumas formas de estar se divulgando essa loja dentro da internet, principalmente dentro da internet, bem diferente do meio tradicional. Então a gente vai mostrar alguns modelos. Esse é o que a gente chama de site de primeira geração, conhecido internamente na WBA como site família. Site família é aquele que só as pessoas da casa conhecem, visitam, acham lindo, maravilhoso, porque é a empresa que investiu, ou é o desenvolvedor que diz como é bonito o nosso site. E ele não tem nada a ver com a empresa. Existe uma profissão famosa aí que é chamada de sobrinho. Toda empresa tem um sobrinho, um amigo do sobrinho, um funcionário, que ele conhece um pouco de programação e ele constrói um site. Esse site não vai dar resultado. Qualquer empresa pode construir uma marca poderosa de uma forma inteligente, utilizando os seus recursos de forma inteligente, e é isso que nós vamos falar aqui. Alguém não conhece o termo branding? Não? 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 Ok. É importante. O termo branding, que está sendo muito usado, é um termo em inglês que é usado para representar o processo de construção e gestão de marcas. Okay? Então, quando vocês ouvirem falar de branding, são estratégias para tornar as marcas poderosas e irresistíveis. Alguns bem-sucedidos, outros nem tanto. Bom, vamos começar aí a usar a nossa ferramenta. Por que gestão de marcas? Tá? Primeira coisa, se você tem uma boa gestão de marcas, você pode reduzir os seus investimentos em marketing. Isso já é uma aplicação prática. Por quê? Porque as marcas líderes, embora invistam bastante, né, quando se tornam fortes, podem se dar ao luxo de investir um pouco menos, porque se tornaram tão fortes, porque o pouco que fazem, ou quase nada que fazem, as pessoas já acham que é um barulho enorme. Né? Então, já vou dizer para vocês assim, as marcas de cerveja, a gente lembra delas o ano inteiro, não lembra o ano inteiro delas? 70% dos investimentos dessas marcas estão concentrados no período do verão, né? Primavera, verão. E ali nos outros períodos de inverno, como agora, a gente lembra dessas marcas e eles aparecem bem pouquinho. Por quê? Porque se tornaram uma marca forte. A outra coisa é maior retorno de investimentos. Normalmente, as marcas líderes, as marcas fortes, elas sempre acertam em cheio. Por quê? Porque elas são líderes e, como eu disse, o pouco que elas fazem dá certo. Porque todo mundo já tem uma percepção clara. Cada empresa, cada força de vendas deve perceber isso. Chega um momento que não adianta conquistar mais mercado. É preciso aprimorar aquela parcela de mercado. Né? Como diz um outro, deixar para os meus caros concorrentes. Isso, deixa para os outros 30%, 20%, 30%. Telefonia fica muito clara, bancos também sabem bem isso. Todas as empresas que chegam próximo de uma hegemonia. Então, essas competências. Competência da empresa, brevemente, competência do profissional de vendas. E terminamos com algumas ferramentas básicas para estabelecer esse relacionamento. Porque o processo de encantamento, processo de contratação, que seja dos nossos produtos, dos nossos serviços, das nossas ideias, da nossa presença junto aos nossos clientes, vai depender de um ótimo relacionamento.
Só que é preciso entender também que é necessário, se faz necessário a aplicação de algumas ferramentas para assegurar esse relacionamento. Perfeito? Então, essa é a historinha que a gente vai tentar compartilhar com os senhores e senhoras, né? Bom, então, é essa história. Nós estamos num contexto. As soluções hoje de vendas, né, é complexo. E aí, eu diria aos senhores que aquele perfil psicológico, aquele perfil comportamental do profissional de vendas, esse que está mostrado aqui, não é? O profissional abnegado, aquele que é pau para toda obra, pois não, sim, senhor, vamos lá, vou atender. Ele é bonito, é um exemplo muito interessante do vendedor, que está disposto a todo momento servir o cliente. Eu diria que isso é bonito, mas não resolve. Terceiro passo do planejamento, definir as funções que a carta deverá ter. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque a carta, ela funciona como um vendedor à distância. Quando o vendedor está frente a um cliente potencial, ele tem vários desafios pela frente. Ele não sai apresentando o produto e o preço, né? Ele tem que traçar uma estratégia. O que nós estamos fazendo aqui é traçando a estratégia do nosso vendedor no papel, né? Então, quais são as funções que essa carta precisa desempenhar? Pode ser transmitir credibilidade, por exemplo. Se a empresa de vocês está entrando num novo segmento onde ela não é conhecida, ou mesmo se é uma empresa nova no Brasil, né, a primeira coisa é transmitir credibilidade, né? Já uma empresa muito conhecida não tem necessidade, a carta não deve ter essa função, não se deve ocupar tempo, né, da carta com essa função. Despertar interesse e desejo, né, normalmente essa é uma função presente em todas as cartas, né? É como o vendedor, a gente, aquela velha fórmula, né, do AIDA, né, despertar a atenção, o interesse, o desejo e provocar a ação, né? Então, a carta ela vai ter essa função também, né? Responder a dúvidas, contornar objeções, chamar atenção para outras peças. Muitas vezes a carta é parte integrante de uma mala direta de uma campanha cheia de peças, né? Transmitir senso de urgência, né? Bom, e aí, o que é mais importante de tudo em toda a comunicação, né? Entender com quem nós estamos conversando, né? Quem é aquela pessoa do outro lado?